Olá, leitores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência ao ler o livro Essencialismo, então vem comigo. Tudo bom, pessoal? Então, o livro de hoje é o Essencialismo do Greg McKeown. Esse livro, ele apresenta um conceito novo, pelo menos um conceito novo para mim. Eu nunca tinha entrado em contato com a palavra essencialismo, né? Mas a própria palavra, o próprio nome do conceito, ela é bem esclarecedora, ela diz bastante sobre o próprio conceito. Então, o essencialismo, resumindo, né, o resumo do resumo do resumo é você ter um estilo de vida no qual você busca apenas fazer o que é essencial. Você vai buscar fazer menos coisas, mas de uma maneira melhor. Então, é aquele ditado do menos é mais. Quanto menos coisas você pode fazer, mais você pode se dedicar para uma coisa específica. Então, ele vai falar sobre isso, sobre conseguir focar. É você escolher de uma maneira inteligente o que você vai fazer e quais são as coisas que não são necessárias na sua vida ou quais são as coisas que não são necessárias no seu dia a dia profissional, quais são as coisas que você pode deixar de fazer, o que você tem feito que na verdade não é do seu cargo. Então ele vai tratar desse tema do abraçar o mundo e não conseguir fazer nada direito. E aí é aí que o essencialismo entra, né? Muitas pessoas, principalmente hoje em dia, a gente tá num mundo, principalmente quem trabalha em grandes corporações ou quem trabalha para empresas, né? Porque no meu caso, eu trabalho por conta própria, então eu não tenho muito disso, né? Eu escolho o meu horário. Na verdade, eu não escolho o meu horário de acordo com o horário disponível dos meus alunos, mas, por exemplo, eu estabeleço que eu não trabalho nem sábado nem domingo, eu estabeleço que terça-feira de manhã eu tenho estágio, eu não posso dar aula, então, de uma certa forma, eu estabeleço o meu horário. E isso não é a realidade das pessoas que trabalham para grandes empresas, ou até pequenas empresas mesmo. Geralmente, quando você tem um chefe, não é você que escolhe, né, o seu horário. Então, ele vai falar aqui no livro muito mesmo sobre a parte profissional do essencialismo. E eu acho esse livro muito importante, principalmente para as pessoas que estão aí num caminho do burnout, né? No caminho do fazer tudo para o seu chefe, do querer resolver tudo, de fazer tudo no serviço, tudo em casa, achar que pode abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo e não tem como. E aqui no livro ele vai dar... Não, eu acho que a palavra dica é uma palavra muito pequena, sabe? Ele estuda... O que ele põe aqui no livro são coisas que ele estudou durante muito, muito tempo. Então, ele vem aqui dissertar mesmo sobre caminhos que você pode escolher para poder viver uma vida mais essencialista, uma vida na qual você faz mais coisas que são essenciais do que coisas desnecessárias. Ele vai ensinar como você virar essa chavinha, né? Deixar de fazer 1 milhão de coisas que são desnecessárias, que às vezes você não precisa fazer, para focar todo o seu potencial no que é essencial. Então, eu vou falar um pouquinho da estrutura do livro. É claro, pessoal, que esse livro não é um livro perfeito, tá? Eu acho que o que mais me incomodou no livro é que 99% dos exemplos que ele dá são exemplos tipo assim: um diretor de uma empresa que vale bilhões de dólares fazia isso, isso e isso, e aí eu cheguei e comentei pra ele que ele podia fazer isso, isso e aquilo. Então, assim, a maioria dos exemplos não se enquadra muito no nosso dia a dia de pessoas não ricas, não milionárias, não donas de multinacionais bilionárias, sabe? Mas você consegue converter, você consegue pegar aquele conselho ou aquela história,
aquela conversa que ele teve, aquele exemplo que ele deu e tentar transformar isso numa coisa que pode se adequar, por exemplo, no dia a dia de uma dona de casa que precisa, que acha, na verdade, que acha que precisa de fazer tudo sozinha, que acha que precisa dar conta de todos os serviços da casa sozinha. E ele também não vai aqui dizer que você tem que terceirizar, não, tá? Porque a terceirização envolve dinheiro. Na verdade, ele vai te ajudar dentro de todas as coisas que você acha que você precisa fazer, quais são as coisas que você realmente tem que fazer e quais são as coisas que você não precisa fazer, mas estava tentando dar conta porque você pode estar sofrendo pressão da sociedade para dar conta, você pode estar sofrendo pressão de alguém da sua família. Então, às vezes, algumas coisas que a gente acha que a gente tem que fazer, na verdade, é só ruído, né? Ele cita muito a palavra ruído aqui no livro. São ruídos externos, coisas que, na verdade, você não tem que fazer, mas você acha que você tem que fazer por causa da pressão da sociedade, ou da pressão do seu patrão, ou da própria cobrança que você se impõe, porque tem muito disso. A maioria das pessoas que acabam vivendo uma vida não essencialista, muito intensa, né? Uma pessoa que às vezes tenta fazer tudo ao mesmo tempo para todo mundo, às vezes a própria pessoa se impõe, né? Nem sempre essa exigência vem de fora. Sim, algumas vezes, principalmente no mercado de trabalho, principalmente na área profissional, essa pressão vem de fora, do chefe, dos colegas de trabalho, mas algumas vezes você mesmo pode estar se pressionando a fazer tudo o tempo todo e isso não é o ideal. E aí aqui no livro ele vai ele vai falar sobre como escolher, e isso que é o mais difícil, né? Ele até cita aqui numa parte que a gente tá meio que afogado nesse mar de opções. A gente tem tanta opção de coisas para fazer, tanta opção de coisas para comprar, que a gente fica meio afogado nesse mar de coisas, né? Tanto de tarefas quanto de objetos. Então ele vai tentar ensinar aqui perguntas. Ele vai passar aqui perguntas chaves que você vai se perguntar antes de dizer que vai fazer alguma atividade. Então, antes de você se comprometer, ou antes de você falar assim, não, eu faço isso também, eu faço mais aquilo, eu faço aquilo outro, você vai parar, você vai respirar e você vai se perguntar, isso é realmente essencial? Ou, se eu não tivesse que fazer isso, eu seria o mais feliz? Ou tem mais alguém que possa fazer isso para mim? Então tem algumas perguntas, né, que ele vai deixar aqui que você pode se perguntar para te nortear sobre o que fazer e o que não fazer, porque realmente essa é a parte mais difícil, né? Tipo, como saber o que realmente eu tenho que fazer, o que é realmente essencial. Então, geralmente a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo porque às vezes a gente não sabe o que é o essencial na nossa vida, né? Qual que é o nosso objetivo? Essa é uma das coisas que ele fala aqui que a gente tem que se perguntar. Por exemplo, qual que é o meu objetivo hoje? Ou qual que é o meu objetivo na semana ou no mês? E como que eu faço para alcançar esse objetivo sem ter que fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Fazendo só as coisas essenciais para alcançar esse objetivo. E aí, não é um exemplo que ele deu, mas trazendo, né? Por exemplo, mais próximo de uma dona de casa, por exemplo, de todas as tarefas que você acha que você tem que fazer, qual delas, se você não fizer, vai te trazer um incômodo? Por exemplo, você acha que você tem que varrer, assim, todos os dias, vamos supor, você tem mesmo que varrer, passar pano, lavar o banheiro todos os dias? Talvez não, né? Principalmente o banheiro, tipo, dá pra lavar o banheiro uma vez por semana, dependendo da casa, ou se você mora sozinho, uma vez a cada 15 dias. Então, assim, é essencial que você limpe aquele lugar todos os dias. Às vezes não é uma tarefa essencial, entendeu? Então você pode se perguntar quais das tarefas que eu me pressionei a assumir, quais dessas tarefas realmente são essenciais e quais dessas tarefas eu tô me impondo só por impor, sabe? Por exemplo, você precisa realmente tirar pó, né? Passar pano nos móveis, tirar pó
todo dia, ou você pode se programar para fazer isso em um dia que você só vai fazer isso e passar pano, tipo, uma vez a cada 15 dias e tal. Então são só coisas que eu comecei a pensar, porque o livro ele não traz muitos exemplos para nossa realidade, sabe? Ele fala muito de exemplos para quem trabalha fora. Olha, eu esqueci o microfone aqui, vou chegar para trás. O microfone estava aparecendo no enquadramento. Mas enfim, ele não tem exemplos muito simples, muito pro nosso dia a dia, né? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura. Então ele começa falando sobre o essencialista, né? O que é, da onde veio a ideia. E aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês, tá? Que eu marquei. Deixa eu abrir aqui, ó. E esse trechinho tem essa citação, eu vou ler a citação para vocês. O que é o essencialista? A sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial, do Lin Yutang. Então, basicamente é isso, né? O que é ser um essencialista? É saber eliminar o que não é essencial. E com isso, você tem que aprender a dizer não. Não às vezes pro seu chefe que tá passando o serviço dele para você, sendo que não é do seu cargo, não às vezes pro seu colega de trabalho que quer empurrar o serviço dele para você, não às vezes para aquela reunião que nem é do seu departamento e nem tem a ver com o seu departamento, mas as pessoas te convidam para ir naquela reunião que você não precisava ir, falar não pro trabalho no domingo. Se você não ganha para fazer hora extra no domingo, você pode dizer não. É difícil, e ele fala sobre a dificuldade de aprender a falar não, e que às vezes o não, ele traz um certo incômodo na pessoa que ouve o não na primeira vez, mas que o não geralmente, a longo prazo, ele gera respeito. Então, uma pessoa que aprende a falar não com delicadeza e educação, tem isso também, você tem que aprender a falar não com delicadeza e educação. Ela, num primeiro momento, naqueles primeiros 10 segundos depois do não, pode ser que a outra pessoa fique com um pouquinho de raiva, mas que com o tempo, quando a pessoa começar a entender que conforme você vai falando não, você vai se tornando mais produtivo e você vai se tornando mais focado, você tá fazendo isso pro melhor, para viver uma situação melhor e para ser um empregado melhor, por exemplo, a pessoa vai entender e a pessoa vai começar a te respeitar. Mas isso é uma coisa que leva um tempinho e leva também a sua sacada de quando dizer o não e dizer o não com delicadeza e educação, mas que vale muito a pena. E aí, depois desse primeiro capítulo, né, que ele fala sobre o que é uma pessoa essencialista, aí vem a primeira parte. A primeira parte se chama essência, e aí ele põe uma pergunta: qual é a mentalidade básica do essencialista? E ele, ele divide essa parte, né, a primeira parte, em 3 capítulos, que é o capítulo escolher, discernir e perder para ganhar. Então, nesses 3 capítulos, ele vai te ensinar como escolher de todas as milhões de opções que você tem, como saber o que escolher ou não escolher, discernir, né? E aí ele vai falar da desimportância de quase tudo. E é verdade, gente. Muita coisa que a gente julga importante ou que a sociedade impõe pra gente que é importante, às vezes é super desimportante, sabe? E aí ele vai falar nesse capítulo sobre discernir o que é importante do que é desimportante. E depois ele fala do perder para ganhar. Que problema eu quero? E é isso. Eu acho que na sociedade competitiva que a gente vive hoje, eu acho que o perder para ganhar é uma das coisas que as pessoas mais têm medo. Porque, na verdade, toda escolha que a gente faz traz uma perda. Por exemplo, se você escolher o sorvete de chocolate não de baunilha, quer dizer que você vai só comer o sorvete de chocolate e você não vai comer o sorvete de baunilha. Quer dizer que você
perdeu, entre aspas, a chance de comer o sorvete de baunilha. Só que você gosta muito mais do sorvete de chocolate. Então, a verdade é que você não está perdendo o sorvete de baunilha, você está ganhando o prazer de desfrutar do seu sorvete preferido. Eu sei que esse exemplo meu é meio, tipo, louco, mas é meio que isso que é o perder para ganhar, sabe? Algumas pessoas, elas não conseguem incorporar um pouco da ideia essencialista na vida delas, porque elas querem só ganhar e ganhar e ganhar o tempo todo. E para isso ela tem que fazer um esforço gigantesco e ela acaba se perdendo nesse ritmo de ganhar, 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 ganhar. Então, para você realmente ganhar, você tem que perder alguma coisa. Você tem que escolher fazer uma coisa e focar naquilo e dar o seu melhor e ter o seu melhor resultado, do que tentar fazer 10 coisas e nenhuma dessas 10 coisas vai sair no melhor resultado possível, porque você não tá focado direito em nenhuma delas, e aí você vai perder, ao invés de perder uma coisa para ganhar uma bem melhor, né? Esse capítulo é bem bacana. Aí a segunda parte é a parte explorar, como discernir as muitas trivialidades do pouco que é vital. Então, ele vai falar aqui do que é a trivialidade. Daí ele vai falar escapar, né? Tipo, como desviar aí das exigências do dia a dia, como escapar, como se programar para não se botar também numa situação na qual as pessoas vão achar que você tem que fazer tudo que elas pedem, né? Então, você já vai tentando, já pensando, planejando como escapar. Olhar, veja o que realmente importa, brincar, adote a sabedoria da sua criança interior. 8, dormir, proteja o seu patrimônio, que é o seu descanso. Ele fala muito sobre dormir e como dormir é importante. E o 9 é selecionar, o poder dos critérios rígidos. Daí ele vai até botar uma tabelinha bem interessante sobre os critérios rígidos, que ele monta uma tabelinha no qual você consegue colocar perguntas, responder essas perguntas e saber se aquelas atividades passariam ou não, né? O teste do não com certeza. E aí você respondendo aquelas perguntinhas, você consegue saber se aquela é uma atividade essencial ou não. Achei bem bacaninha. A terceira parte é a parte eliminar. Como excluir as muitas coisas triviais, e aí de novo ele vem com esclarecer, ousar, descomprometer-se, editar e limitar. Então, o editar e limitar é aquela arte de saber, né? Editar, por exemplo, igual quando a gente edita um vídeo. Você tira tudo que não é essencial e deixa o que é essencial para que aquela informação do vídeo fique clara para quem vai ver. A mesma coisa na sua vida. Quais são as tarefas que você precisa editar da sua vida, que você precisa tirar, porque aquela tarefa está mais atrapalhando o seu dia a dia do que ajudando? E a quarta parte é o executar. Como fazer quase sem esforço coisas vitais. E aí ele fala sobre prevenir, subtrair, avançar, fluir, focalizar, ser e o essencial da liderança. O último capítulo ele fala sobre como ser um bom líder dentro dessa vida essencialista, né? E é bem interessante também para essa parte de liderança para quem trabalha aí para grandes empresas e já é um líder ou quer se tornar um líder, né? Mas aí, tirando esse resuminho do livro, eu queria ler umas partes para vocês que eu achei bem interessante. Logo no começo, quando ele começa a falar sobre o que é o essencialismo, aí ele fala assim, olha, só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Fazer menos, porém melhor. Então, ele sempre vai falar aqui do poder, né, de fazer menos coisas na sua vida, porém com uma qualidade muito maior, né? Aí o resultado é que ao investir em menos coisas, temos a experiência satisfatória de alcançar um avanço significativo no que mais importa. O caminho do essencialista segue um propósito, não segue um fluxo. Eu achei bem interessante. E ao longo do livro ele traz várias dessas
listinhas aqui, que é o não essencialista, né? Como que a pessoa não essencialista pensa e como que um essencialista pensa. E é bem esclarecedor, porque daí você tem, assim, um do ladinho do outro, né? Por exemplo, não essencialista, como ele pensa? Ele pensa que tudo é para todos. Tenho que fazer, tudo é importante. Como dar conta de tudo? O essencialista, como o essencialista pensa? Menos, porém melhor. Escolho fazer, apenas poucas coisas realmente importam, do que abrir mão? Então, essa pergunta do que abrir mão também é importante para o essencialista, porque aí ele sabe o que é necessário deixar ir, né? Porque o deixar ir, né? Se despedir de alguma coisa, dá espaço para outra coisa na sua vida, você abre espaço, né? Aí, outra coisa que ele escreve gigantesca que é: se não estabelecemos prioridades, alguém fará isso por nós. Então, assim, se você não estabelece as suas prioridades, alguém vai estabelecer as suas prioridades por você. O que não é tão bacana assim, né? Uma parte aqui bem bacaninha, olha, ele fala: o essencialismo não trata de fazer mais, trata de fazer as coisas certas. Também não é fazer menos só por fazer menos. É investir tempo e energia da forma mais sábia possível para dar sua contribuição máxima, fazendo apenas o essencial. Eu achei muito interessante esse conceito. E assim, é um conceito que, sem saber, eu meio que já emprego na minha vida. Eu acho que eu sou um tipo de pessoa que sabe falar não para algumas atividades que eu acho que não vão somar, sabe? Eu não tenho dificuldade de falar, não, eu não tô fazendo isso. Igual a questão mesmo da tradução. Antes eu fazia tradução de documento, tradução de trabalho, essas coisas para fora e, né, tradução. E recebia, era um trabalho que eu fazia. E só que tradução, gente, dá muito, muito, muito trabalho. Você gasta muitas horas ali. E quando você cobra o valor justo, as pessoas não dão valor, sabe? As pessoas acham que você pega, tipo, 10 páginas de tradução para fazer, que você faz 10 páginas em 10 minutos. E a verdade é que 10 páginas, dependendo do tipo de tradução, você demora dias e dias e dias para fazer. É um trabalho surreal fazer tradução. Então eu parei. Eu acho que eu tenho que para mim, eu vou focar em dar aula e focar no canal, sabe? Hoje não é essencial para mim que eu faça tradução para ser mal paga e não ser bem valorizada. Então, para mim, não é uma atividade essencial. E todo mês eu recebo 3 ou 4 perguntas, tipo assim, eu preciso de traduzir tal coisa, tipo, pra minha faculdade, pra tal dia, tipo, eu tô precisando de uma pessoa pra fazer pra mim. Aí eu falo, desculpa, mas eu não tô mais fazendo tradução pra fora. E eu ou indico outro profissional, ou até mesmo o Google, pra pessoa jogar lá e procurar, tipo, empresas de tradução. Tem milhares de empresas que fazem tradução pra fora, você manda o seu original, eles fazem a cotação de quanto que vai custar a fazer a tradução daquilo que você quer, porque é um trabalho surreal e é uma coisa que não é essencial mais pra mim, sabe? Porque eu sinto que o tempo que eu gasto fazendo a tradução, podia estar lendo um livro, podia estar produzindo aqui pro canal, eu podia estar podia colocar outro aluno para fazer aula naquele horário. Então, assim, pra mim não é uma coisa que é essencial e que não me traz coisas positivas mais fazer tradução, então eu não faço. Aí, na página 25, ele conta uma historinha aqui, olha. Ele fala, na verdade, qual o objetivo do livro, né? Então eu vou ler para vocês. Esse livro fará pela sua vida e pela sua carreira o que um organizador profissional conseguiria fazer pelo seu armário. Pense no que aconteceria se você nunca arrumasse, né? Imagina se você nunca arrumasse seu guarda-roupa, por exemplo. Ele ficaria organizado? As peças que você mais gosta de usar seriam as únicas penduradas nos cabides? É claro que não. Quando não há um esforço consciente de mantê-lo arrumado, o armário vira uma bagunça, cheio de roupas raramente usadas. De vez em quando a situação foge tanto ao controle que você se esforça e faz uma limpa. Mas, se não implantar um sistema com regularidade, você vai acabar com tanta roupa quanto tinha no início, porque não conseguirá decidir do que vai se livrar. Irá se arrepender de ter doado acidentalmente peças de que gostava e queria guardar.
Ou manterá uma pilha de roupas que não quer, mas porém das quais nunca se livra, porque não sabe direito aonde levá-las, nem o que fazer com elas. Do mesmo modo que o armário logo fica abarrotado quando se acumulam roupas que nunca usamos, nossa vida logo se enche quando os compromissos e as atividades que aceitamos na melhor das intenções vão se acumulando. Se não adotarmos um sistema de fazer uma limpa, esse excesso permanecerá ali para sempre. Então, se a gente não seguir a lógica, né, de vez em quando limpar o nosso guarda-roupa para que ele não, exploda na gente, a gente tem que dar uma limpa nas atividades, nos compromissos que a gente assume de vez em quando, né? E esse exemplo é um dos poucos exemplos que ele dá que não é no meio empresarial. E aí ele continua. Veja a seguir de que maneira o essencialista abordaria esse armário. Aí ele fala que o essencialista exploraria esse armário, eliminaria coisas que já não são mais essenciais, ele executaria algumas ações essenciais. Aí eu vou ler para vocês. Explorar. Na vida pessoal ou profissional, equivalente a separar as roupas e questionar. Qual dessas atividades ou iniciativas oferece a maior contribuição possível para a minha meta? A primeira parte desse livro vai ajudá-la a perceber quais são essas atividades promissoras. Aí o eliminar. Aproveitando o raciocínio, não basta imaginar quais atividades e iniciativas não dão a máxima contribuição possível para sua meta. Ainda é preciso eliminá-las ativamente. A segunda parte desse livro vai lhe mostrar como se livrar do que não é essencial e, além disso, como fazê-lo de modo a inspirar respeito em seus colegas, chefes e clientes. E depois executar. Depois de verificar quais atividades e iniciativas deve manter, aquelas que lhe permitem dar seu nível máximo de contribuição, é preciso ter um sistema que requer o mínimo possível de trabalho para que você consiga pôr as suas intenções em prática, né? Executá-las. Com este livro, você aprenderá a criar um processo em que fazer o essencial quase não exige esforço. Também é importante, né? Que fazer o que é essencial não seja, uma coisa quase impossível de fazer, né? A gente tem que pensar que o objetivo é fazer melhor, mas fazer de um jeito que seja fácil, um jeito que não vá fazer com que a gente se sinta sobrecarregado, né? E aí ele fala também assim, olha... E se a sociedade parasse de nos dizer para comprar mais e nos permitisse pensar e respirar mais? E se nos estimulasse a rejeitar o comportamento que nos impele a fazer o que detestamos, para comprar o que não precisamos, com o dinheiro que não temos a fim de impressionar pessoas de quem nem gostamos? E se deixássemos de exaltar tanto o valor de ter mais e menosprezar o valor de ter menos, né? E aí ele termina falando o que o livro não vai fazer por você, que eu gostaria de terminar com essa mensagem. O que o livro não vai fazer para você? Esse livro não está propondo a volta a uma época mais simples. Não fala em parar de usar e-mails, nem de se desligar da internet, nem de viver como eremita. Isso seria andar para trás. Essencialismo trata de aplicar o princípio menos, porém melhor, ao modo como levamos a vida, agora e no futuro. Então, ele não vai falar que você tem que deletar o seu Facebook, fique tranquila. Ele não vai falar que você não pode usar o Instagram, entendeu? Porque eu concordo com ele, tem algumas coisas que a gente precisa pro nosso dia a dia, que a gente precisa até para se comunicar com as pessoas do nosso trabalho, e você deixar de usar isso, andar para trás. O foco aqui não é você andar para trás, é você simplesmente saber o que você tá fazendo que você realmente não precisa fazer e como eliminar essas atividades, né, do seu dia a dia. Eu achei o livro super bacana, eu gostei demais, eu recomendo para vocês. É um livro que fala mais, assim, do mercado de trabalho, de pessoas que são, gerentes, encarregados, diretores, mas você pode ler tentando enquadrar isso no seu dia a dia, que eu acho que é bem bacana, eu gostei bastante.
É isso aí, pessoal. Me conta aqui o que vocês acharam do livro, o que vocês acharam desse pequeno resuminho que eu fiz aí. Vocês ficaram interessados? Ah, o link para compra desse livro vai ficar aqui na descrição do vídeo, então confere lá, tá? Se você se interessou. Lembrando que ao comprar qualquer item, né, dos links que eu deixo na descrição dos vídeos, você está ajudando a manutenção do canal, isso me ajuda muito, então muito obrigada. A gente vai continuar conversando sobre livros, leituras e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!